Oi pessoal, nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje nós vamos começar falando sobre flexão. A gente viu na aula passada a introdução sobre esse conteúdo. Vimos que a flexão é um esforço que ocorre devido à presença de um momento fletor, que tendem a estar fletindo a peça, ou seja, fazendo com que ela tenha uma curva de deflexão. E nesse caso, esse tipo de esforço provoca tensão normal. E tensão normal, nesse caso, ela é calculada como menos m vezes y dividido por inércia. E aí, então, na aula de hoje, eu passei para vocês um material em PDF. Eu peço para vocês abrirem e irem acompanhando comigo ali no PDF, tá? Esse arquivo que eu enviei para vocês, ele vai constar de 5 exercícios. E a aula de hoje é apenas de resolução de exercícios. Por quê? Esse conteúdo de flexão ele é um pouquinho amplo e na nossa última aula a gente conseguiu abordar apenas exemplo de flexão em barras de seção transversal com formato retangular. E nem sempre é essa situação que ocorre, a gente pode ter seções transversais com formatos diferentes, como um formato circular, um perfil I, um perfil T. Então hoje a gente vai começar a resolver exemplos dessa forma, tá? Desse tipo de situação. Bom, gente, primeiramente então, vamos começar resolvendo o exercício 1 do material de vocês. Então abram o PDF e vão acompanhando comigo. Vou ler para vocês o enunciado. Uma barra simplesmente apoiada tem 5 metros de comprimento e deverá suportar uma carga transversal uniformemente distribuída de 3,4 kN por metro. Se as tensões normais admissíveis do material forem de 15 MPa a tração e 20 MPa a compressão, determine o diâmetro necessário para que essa barra suporte a carga. Então, vou fazer aqui a representação dessa barra. Então, ela é simplesmente apoiada, significa que eu tenho dois apoios, fixo e móvel aqui nas duas laterais, tanto faz o posicionamento, tá, gente? Tem 5 metros de comprimento, então esse vão aqui é de 5 metros e deve suportar uma carga transversal uniformemente distribuída, ou seja, uma carga distribuída uniforme ao longo do seu comprimento, que é de 3,4 kN por metro. E aí ele deu pra gente os valores de tensões admissíveis. Então, a tensão admissível à tração, de acordo com o enunciado do exercício, é de 15 MPa. E a tensão à compressão, ela é de 20 MPa. E ele pede pra gente determinar qual é o diâmetro necessário para que essa barra suporte a carga, tá? O diâmetro ele vai estar aparecendo aqui na nossa equação no y e no momento de inércia. Mas eu vou começar primeiramente determinando o momento fletor dessa barra. Pessoal, para a gente determinar o momento máximo da viga, eu vou primeiramente analisar a simetria, né? A gente conversou na aula passada que quando a viga é simétrica, sem balanços, a gente pode assumir que o momento máximo é no meio do vão. E nesse caso, uma viga como essa é simétrica, né? Porque um lado é igual ao outro lado. Aí você pode se perguntar, mas professor, aqui eu tenho apoio móvel, aqui eu tenho apoio fixo. Pessoal, nesses casos não vai fazer diferença, porque se eu não tenho nenhuma carga horizontal, a reação horizontal desse apoio aqui vai ser zero. Então acaba que esses apoios eles ficam como se fossem iguais, né? Porque a única diferença do móvel para o fixo é que o móvel tem uma reação enquanto o fixo tem duas. Mas se a horizontal do fixo é zero, então eles são iguais, né? Então ambos têm reação vertical. Então nesse caso a gente pode assumir que a nossa viga ela é exatamente simétrica. Então eu posso fazer um corte, uma seção ali no meio da viga para achar o valor desse momento fletor, tá? Só que eu gostaria também de chamar a atenção de vocês para uma coisa. Toda vez que a gente tiver uma viga com um apoio fixo de um lado, móvel do outro, ou pode ser invertido, com uma carga uniformemente distribuída ao longo de todo o comprimento da viga,
sem a presença de balanços. Vou chamar o comprimento dela de L e a carga uniforme de Q. Toda vez que a gente estiver trabalhando com uma viga exatamente igual a essa, a gente pode calcular o momento máximo através de uma expressãozinha, um macetinho para vocês. Q vezes L ao quadrado dividido por 8. Eu não sei se vocês já viram isso aqui em mecânica geral, tá? Mas toda vez que a viga for biapoiada ou simplesmente apoiada, tiver com carga distribuída ao longo de todo o seu comprimento, não tiver balanços, não tiver nenhum outro carregamento além desse, ou seja, a viga tem que ser exatamente igual a essa, tá? Se tiver algum detalhe diferente disso aqui, não é válida essa equação, tá? Tem que ser carga retangular, biapoiada, carga em todo o comprimento. E não pode ter outras cargas aqui junto, tá? Tem que ser exatamente assim. Aí a gente pode aplicar diretamente essa formulazinha para obter o momento máximo desse modelo de viga, tá? Por exemplo, aqui no nosso caso, o momento máximo é igual a carga Q, que é o valor da carga distribuída, né? Para o nosso exemplo é 3,4. L é o comprimento da viga. Então, no enunciado do exercício está escrito que o comprimento dessa viga é um comprimento de 5 metros. Então, 5 ao quadrado dividido por 8. Então, não precisa fazer seções nem nada desse tipo para viga biapoiada com carga distribuída, tá, pessoal? Vocês podem usar essa formulazinha aí de forma direta para obter o momento máximo. Lembrando que é só para vigas exatamente assim. Mas por que isso é uma vantagem? Porque boa parte dos problemas que a gente resolve na prática tratam-se de vigas assim. Biapoiada, né, ou biengastada, enfim. Mas vigas com carga distribuída apenas, representando, por exemplo, o peso próprio mais uma parede, alguma coisa assim sobre a viga, né? Então, nesse caso, a gente chega em um momento máximo de 10,625 kN metro. Então, esse aqui é o valor máximo do nosso momento fletor na viga. Eu posso jogar ele aqui na fórmula da tensão. Então, vamos lá. Preciso ainda determinar o momento de inércia, porém, momento de inércia depende do formato da seção transversal. E nesse caso, nós não temos o formato da seção transversal, né? O enunciado, ele só diz para a gente determinar o diâmetro necessário para que essa barra suporte a carga. Então, se ele está dizendo que é para a gente determinar o diâmetro da seção transversal dessa barra, subentende-se que ela tenha uma seção transversal circular, né? Para ter diâmetro. Então, vamos dimensionar uma barra com uma seção transversal circular com diâmetro D. Ok? Então, vamos lá. Se o diâmetro é D e o Y corresponde à distância do centroide da peça até as extremidades, e a gente sabe que o centroide de um círculo vai estar bem no meio dele, então a gente vai ter o Y sendo a distância da metade da peça para cima e metade da peça aqui para baixo. Então a gente chega num valor de Y positivo para cima, negativo para baixo, né? De Y de meio D. Eu vou usar ele positivo quando eu estiver calculando na parte de cima e negativo quando eu estiver calculando na parte de baixo. Por que meio D? Metade do diâmetro, né? Bom, para calcular o momento de inércia, eu vou ter que usar a fórmula do momento de inércia da seção circular, que é π vezes o diâmetro à quarta dividido por 64. Então, essa aqui é a formulazinha para a inércia da seção circular. Já passei também nas aulas passadas para vocês. Sabendo então que o momento de inércia da seção circular é isso, esse é o nosso valor de Y e esse é o nosso momento fletor, a gente pode ir para o cálculo da tensão, tá? Mas aqui a gente tem que prestar atenção em um detalhe muito importante. Uma viga como essa, biapoiada, com uma carga distribuída empurrando a viga para baixo. Não tem como ela se deformar para cima, né? Se o carregamento empurra ela para baixo, ela vai tender a deformar para baixo. Então, aqui o apoio segura para não descer. Aqui também o apoio segura para não descer, mas aqui na parte do vão, ó,
ela vai tender a se deformar para baixo. Então, se eu for pensar na forma deformada dessa viga, ela vai ter um formato assim, né? Então, como nós vimos, quando ocorre flexão, uma parte da seção transversal traciona enquanto a outra comprime, né? Então, se a gente for olhar uma viga se deformando assim para baixo, a parte de baixo vai sofrer tração, enquanto a parte de cima sofre compressão, né? As fibras de baixo esticam e as de cima, elas comprimem. Sabendo disso, então, quando eu for calcular as tensões na parte de baixo da viga, eu tenho que usar o valor da minha tensão de tração. Tensão de tração é 15 MPa, está no enunciado do exercício. E a tensão de compressão, ela é 20 MPa. Ou seja, aí embaixo pode atuar no máximo 15 e em cima no máximo 20. Vamos testar a parte de baixo e a parte de cima, e aí a gente chega numa conclusão quanto à nossa resposta. Vou começar testando a nossa parte de... Vamos começar com a parte de baixo aqui. A parte de baixo traciona, então eu vou usar a fórmula da flexão substituindo os nossos dados. Então, tensão, se eu estou usando a parte de baixo, ela é uma tensão de 15 MPa. Então, 15 vezes 10 a sexta é igual a menos M. Então, no nosso momento, nós já vimos que ele é de 10,625 vezes 10 ao cubo, vezes Y. Eu estou calculando na parte de baixo, né? A parte tracionada, tensão de tração. Então, o Y da parte de baixo, ele tem sinal negativo, né? Então, menos meio D dividido pelo momento de inércia, que está aqui, ó. Pi D a quarta por 64. Então, ao desenvolver essa equação, eu tenho aqui tudo em cima está multiplicando. Então, eu tenho D em cima e D a quarta embaixo. Posso simplificar, né? Então, eu corto esse D com esse a quarta e fica D ao cubo. Então, vamos resolver isso aqui. Eu vou passar esse D para lá multiplicando. Então, vou manter aqui do jeito que está. Menos 10,625 vezes 10 ao cubo vezes menos meio, porque o D já sumiu, cortou com o de baixo, né? Dividido por, esse aqui eu passo para baixo. 15 vezes 10 a sexta, vezes π, dividido por 64. Então, D vai ser a raiz cúbica disso aqui, né? Deixa eu fazer essa conta aqui na calculadora. Então, a gente chega num resultado de 0,193 metros. Isso eu fiz testando tensão de tração na parte de baixo. Porém, a tensão de compressão na parte de cima ela é diferente, né? Então, vamos testar agora a tensão de compressão na parte de cima. Lembrando que uma tensão de compressão, ela é uma tensão negativa, né? Tração positivo, compressão negativa. Então, para testar a tensão de compressão, eu vou jogar ela como menos 20 vezes 10 a sexta, porque ela é uma tensão de compressão, que é igual ao menos da fórmula. O momento é 10,625 vezes 10 ao cubo. O Y agora é da parte de cima, né? Eu estou testando a compressão e compressão ocorre em cima, então eu vou usar o valor de Y positivo. 0,5 D, dividido pelo momento de inércia. Π D a quarta por 64. E posso fazer aqui a mesma simplificação, né? Esse D aqui, vai cortar com a quarta, vai virar D ao cubo aqui embaixo. Então, mais uma vez, passo o D ao cubo para lá, vai ficar menos 10,625 vezes 10 ao cubo vezes meio, dividido por menos 20 vezes 10 a sexta, vezes π dividido por 64. Opa! Então, D vai ser a raiz cúbica disso aqui, né? Vou fazer essa conta aqui só um pouquinho.
Bom, pessoal, então realizando esse cálculo, chegamos a um diâmetro de 0,176 metros. Então, agora a gente tem que interpretar essa resposta e chegar num resultado, né? O exercício pede para determinar qual é o diâmetro necessário para que essa barra suporte a carga. Então, vamos analisar isso aqui. Quando eu fiz o teste com a tensão de tração, significa que aqui na parte de baixo eu suporto até 15 MPa de tração. Então, para que não sofra ruptura aqui pela parte de baixo por tração, eu preciso de um diâmetro de no mínimo 0,193. Agora, para que não ocorra ruptura aqui na parte de cima por compressão, eu preciso de um diâmetro de no mínimo 0,176. Então, pensem comigo. Se eu adotar a minha barra inteira com um diâmetro de 0,176, não vai dar certo, né? Porque aqui na zona comprimida eu preciso de um diâmetro de no mínimo 176, aí vai estar ok. Mas aqui na parte tracionada eu preciso de um diâmetro de no mínimo 0,19. Se eu adotar 0,17, ele rompe por tração na parte de baixo. Então, o que eu preciso fazer? Utilizo o maior diâmetro. Por quê? Se eu usar o maior diâmetro, tanto a parte comprimida quanto a tracionada estarão ok. Na tração, eu preciso de um diâmetro de no mínimo 0,193, então vai estar ok. E na compressão, eu preciso de um diâmetro de no mínimo 0,176. Então, se eu adotar 0,193, vai estar ok também. Então, a resposta da nossa pergunta é essa aqui. Vamos usar um diâmetro aqui de 19,3 centímetros, no mínimo, para essa seção transversal dessa barra suportar a carga sem ter nenhum problema. Vamos resolver agora o exemplo 2 da lista de exercícios. O enunciado diz: a travessa ou longarina de suporte principal da carroça do caminhão está sujeita a carga distribuída uniforme, que é essa carga aqui de 25 kN por metro. Determine a tensão normal de flexão nos pontos A e B. Aqui no meu desenho não está tão bonitinho, eu recomendo vocês olharem o desenho que está no PDF, que está um desenho mais bonito que o meu, tá? Mas aqui é uma viga que ela tem a carga de 25 e tem duas forças reativas aqui em sentido contrário, F1 e F2, que nada mais são do que as reações de apoio, tá, pessoal? E aí, o exercício ele pede para a gente determinar as tensões nos pontos A e B. Então, olhando a viga de frente, a gente vê os pontos A e B localizados bem aqui, a 2,4 metros para o lado esquerdo, 3,6 metros para o lado direito. Enquanto, se eu olhar de lado essa viga em seção transversal, ela vai ter um perfil I, e o ponto A vai estar localizado bem aqui, e o ponto B bem aqui embaixo. Então, preciso calcular as tensões nesses pontos, não são tensões máximas, tá? São tensões em pontos específicos. E essa é uma questão que a gente tem que prestar atenção aqui no momento fletor. Porque em uma viga biapoiada com carga distribuída, nós vimos que o momento fletor ele vai estar bem no meio, né? Então, eu tenho duas formas de resolver. Ou eu faço uma seção bem no meio e resolvo por seções, ou eu uso aquela fórmula que eu passei para vocês anteriormente, né, do QL ao quadrado sobre 8. Mas tudo isso para achar o momento máximo no meio do vão. Nesse caso, da nossa viga, o momento que eu preciso encontrar não é o máximo. Eu preciso encontrar os momento fletor aqui nos pontos onde o exercício pede, que são os pontos A e B. Então, eu não posso usar aquela formulazinha, tá? Se eu quero saber o momento máximo que está no meio do vão, eu posso usar a fórmula. Mas como eu quero encontrar o momento nos pontos A e B que não está no meio, então eu preciso resolver por seções, não tem outro jeito, tá? Então, eu vou calcular esse momento fletor aqui numa folhinha separada. Primeira coisa que eu vou precisar fazer para achar esse momento fletor aqui é calcular as reações de apoio. Então, para isso, eu vou fazer um esquema dessa viga aqui. Aqui eu tenho a reação de apoio F1 e aqui eu tenho a reação de apoio F2. E a gente tem também uma carga uniformemente distribuída,
que eu posso transformar em uma carga concentrada bem no meio, somente para o cálculo das reações de apoio, tá? Quando a gente for fazer seções, a gente sempre faz na viga original. Esse esquema aqui eu estou montando para fazer o cálculo das reações de apoio somente. Depois que eu fiz o cálculo das reações de apoio, eu esqueço isso aqui e volto para o meu problema original, tá? Então, vamos lá. Eu tenho uma viga com comprimento de 2,4 mais 3,6, então ela tem comprimento total de 6 metros. Vezes 25, que é o valor da carga, então a minha resultante concentrada aqui ela é de 150 kN. Ou seja, se eu tenho uma carga de 150 bem no meio, cada uma das reações vai ter que ser metade disso, né? Então, cada reação de apoio dessa aqui vai ter que valer 75 kN. Então, encontramos as reações de apoio. Vamos agora, então, para o cálculo da seção. Para isso, eu vou fazer uma seção aqui, bem onde o exercício pede, tá? Ponto A e B. Feito isso, então, eu vou isolar a seção para a esquerda. Posso resolver pelo lado direito? Pode, não tem problema, tá? Eu escolhi isolar o lado esquerdo. Então, aqui eu tenho uma reação de apoio de 75. E se eu faço uma seção daqui para cá, vai aparecer também a carga distribuída, que é uma carga de 25 kN por metro. Aqui aparece o momento, que é quem eu quero descobrir. E essa distância aqui, ó, corresponde à distância da extremidade até o ponto onde eu estou fazendo a seção, que é de 2,4 metros. Só que, para eu fazer somatória de momentos, não posso juntar kN por metro com kN, né? Então, eu tenho que transformar essa carga aqui em uma concentrada. Então, ela vai estar localizada aqui bem no meio da minha seção. Se o comprimento é 2,4, então, se tiver no meio, eu vou ter 1,2 para a direita e 1,2 para a esquerda. E o valor dessa carga concentrada aqui vai ser de 25 vezes 2,4, ou seja, uma carga de 60 kN. Feito isso, agora a gente vai para a somatória de momentos. Então, aplicando a somatória de momentos aqui, igual a zero em relação ao ponto da seção. O momento interno, pela convenção de sinais, para a seção à esquerda, ele atua no sentido anti-horário, então é positivo. A carga de 60, se eu travo aqui na seção, ela gira no sentido anti-horário também. Então, positivo, mais 60 vezes a distância, que é 1,2. E a reação de apoio de 75 tende a girar no sentido horário, então negativo, vezes a distância, que é 2,4. Igual a zero, porque não tem mais nenhuma outra carga, né? Chegamos então no momento de 108 kN vezes metro. Então, se o momento máximo é 108 kN metro, vou escrever aqui, tá? Momento máximo não, né? Momento nos pontos A e B, vou chamar de MAB. Vai ser igual a 108 kN vezes metro. Sabemos o momento, preciso fazer o cálculo do momento de inércia agora para essa seção transversal em formato de I. Para isso, a gente pode estar dividindo a peça em 3 retângulos. Então, aqui em cima eu vou ter o retângulo 1, aqui no meio o retângulo 2 e aqui embaixo o retângulo 3. E precisa posicionar onde é que está localizado o centroide de cada retângulo. Então, vai estar no meio de cada um deles. Tá aqui, o pontinho do centroide de cada um. Lembrando que perfil I, como esse aqui, é um perfil duplamente simétrico. Se eu dividir aqui, um lado é igual ao outro, né? E se eu dividir aqui, o lado de cima é igual ao lado de baixo. Isso significa que o CG dessa peça inteira, né? O perfil I inteiro, ele tá bem aqui no meio, coincidindo com o CG
do retângulo 2. Então, feito isso, eu vou aplicar a fórmula da inércia para figuras compostas. Só para lembrar, né? BH ao cubo sobre 12 mais área vezes dy ao quadrado. Então, vou começar fazendo o cálculo para o retângulo 1 mais o 2 mais o 3. Porém, retângulo 1 e 3 são iguais, então eu não preciso repetir a conta. O que eu vou fazer? Calcular só para um deles e multiplicar por 2, porque o 1 e o 3 são exatamente iguais, tá? Então, o momento de inércia vai ser igual a 2 vezes, porque eu tenho 1 e 3 iguais. A base do retângulo 1 é 150, vezes a altura, que é 20, ao cubo por 12, mais a área, 150 vezes 20, vezes uma distância dy ao quadrado, que corresponde à distância do CG do retângulo que eu estou calculando, no caso é o 1, até o CG da figura inteira, que vai estar bem aqui no meio da peça, né? Então, eu vou ter uma distância total de metade de 300, que é 150, mais metade de 20, né, que é 10. Então, eu vou ter um total aqui de 160 ao quadrado. E ainda mais peça do meio, né? A base é de 12, altura de 300, ao cubo por 12, mais a área, que é 12 vezes 300, vezes uma distância dy, que é a distância do CG do retângulo 2, que está bem aqui, para o CG da peça inteira, que está no mesmo ponto. Então, não tem distância. Esse é 0. Cento e 180,8 vezes 10 a sexta. Todas essas medidas aqui estão em milímetros, né? Então, milímetros a quarta. Para jogar na fórmula da flexão, eu preciso transformar isso para metro a quarta. E nós já vimos nas aulas passadas que, para transformar de milímetro a quarta para metro a quarta, eu multiplico essa resposta por 10 a menos 12. Então, o meu momento de inércia em metro a quarta vai ser igual a 180,8 vezes 10 a menos 6 metros a quarta. Então, já temos o momento, já temos o I, falta o nosso Y, né? Y, quando a gente quer saber tensão máxima, ele representa a distância da linha neutra que passa pelo CG, então no perfil I vai estar bem aqui no meio, até as extremidades de cima ou de baixo. Só que esse exercício ele tem um detalhe, ele não pede tensões máximas, ele pede tensão em A e em B. Então, o que eu preciso fazer? Calcular o Y em relação a A e em relação a B. O Y em relação a A vai ser a distância do centroide, que passa bem aqui no meio da peça, até o ponto A. Então, é uma distância aqui de metade de 300, né? 150. Detalhe aqui, o ponto A está do CG para baixo, então esse Y é negativo. Já o Y do ponto B é a distância do meio aqui, do centroide da figura, até o ponto B. Então, vai ser 150 mais 20, 170, também negativo, porque está para baixo da linha neutra. Feito isso, então, agora eu posso jogar todos os nossos dados na fórmula da flexão. Começando calculando a tensão normal no ponto A. Vai ser igual ao menos da fórmula, o momento de 108, vezes 10 ao cubo, porque está em quilo, vezes o Y do ponto A, que é menos 150 milímetros, passando para metro fica 0,15 metros, dividido pelo momento de inércia. Dá 89,6 megapascal. Tensão normal no ponto A. Vamos calcular agora a tensão normal no ponto B. Menos da fórmula, o momento é 108, vezes 10 ao cubo, porque a carga está em quilo.
O y do ponto B é menos 0,17, já passando para metro isso aqui, dividido pelo momento de inércia. Vai dar então 101,55 aproximadamente MPa. Então, tensão no ponto A é uma tensão de tração, no ponto B também é uma tensão de tração, e tem que ser, né? Porque se essa viga está sujeita a esse carregamento, ela vai se deformar para baixo. Então, a parte de baixo traciona e a de cima comprime, e tanto o ponto A quanto o ponto B estão na parte de baixo do perfil, então ambas sujeitas a tensões de tração. Então, está ok. Vamos para o exemplo 3. O enunciado diz: a viga mostrada na figura tem área de seção transversal, cujo centroide está localizado como ponto C. Determine a tensão normal máxima de flexão que ocorre na viga. Então, aqui eu peço tensões máximas. Ela é uma viga biapoiada com carga distribuída de 3, comprimento de 5 metros, e esse aqui é o formato da seção transversal da viga. Então, o enunciado ele já deu pra gente o posicionamento do centroide. Eu recomendo vocês darem uma olhada na figura do PDF, que está um pouco melhor que a minha também, tá? Então, lá na figura vocês vão ver que do CG para cima tem 59,09. Então, para calcular do CG para baixo é só ser descontada a altura do perfil, né? A altura do perfil total é de 200 milímetros. Então, 20 aqui na parte de cima, 180 para cá, tá? Então, fazendo 200 menos 59,09, a gente chega aqui nesse 140,91. Para eu calcular tensões máximas, eu vou precisar aplicar a fórmula da flexão. Então, eu vou precisar do valor máximo do momento fletor para essa viga. Ela é uma viga biapoiada com carga distribuída uniforme, né, retangular. Não tem nenhum tipo de balanço, não tem nenhum outro tipo de carregamento, só a carga distribuída. Então, a gente cai naquela situação em que, para a gente obter o momento máximo na viga, que está localizado bem no meio, eu posso ou fazer uma seção no meio e resolver por seções, ou eu posso resolver por aquela fórmula que eu passei para vocês. Então, nesse caso, o momento máximo vai ser igual a QL ao quadrado por 8. Então, que é o valor da carga, 3. L é o comprimento, 5. Ao quadrado dividido por 8. 9,375 kNm de momento máximo. Preciso ainda determinar também o momento de inércia para essa seção transversal. O momento de inércia é igual a BH ao cubo sobre 12, mais a área, vezes dy ao quadrado, porque ela é uma figura composta, né? Eu posso dividir ela em 3 retângulos. Então, vou chamar aqui de retângulo 1, o do meio de retângulo 2 e esse aqui do canto de retângulo 3. E vou posicionar aqui onde é que vai estar o centroide de cada uma dessas figuras, tá? Vou fazer esse desenho um pouquinho ampliado aqui, só para melhorar, para a gente conseguir enxergar. Então, vamos posicionar o centroide de cada retângulo, né? Bem no meio de cada um deles. Vou chamar esse aqui de retângulo 1, retângulo 2 e retângulo 3. Mais uma vez, né, nesse exercício, retângulo 1 é exatamente igual ao 3. Então, vou calcular o momento de inércia só para o 1 e vou multiplicar por 2. Portanto, começando aqui pelo retângulo 1, a base é 15, a altura é o total, 200, ao cubo dividido por 12, mais a área, que vai ser 15 vezes 200, vezes uma distância dy. Essa distância dy que a gente precisa vai corresponder a essa distância aqui, ó, do CG da peça que eu estou calculando até o CG da figura inteira, que está aqui representada ali nessa linha em azul. Então, eu preciso dessa distância aqui entre esses dois pontos. Se eu sei que aqui embaixo tem 140,91 e que essa peça inteira tem 200
Então, o centroide está em 100 para cima, 100 para baixo, né? Então, eu vou ter 140,91 menos 100. Então, essa distância ali vai ser de 40,91. Ao quadrado, multiplico por 2. Mais o do retângulo do meio. A base é 250, a altura é 20, ao cubo dividido por 12. A área é 250 vezes 20. E agora eu preciso de uma nova distância dy, agora do CG do retângulo 2 até o meu CG todinho ali da minha peça. Então, eu preciso dessa distância aqui. Se o total daqui para cima é 59,09, eu posso fazer 59,09 menos esse pedacinho aqui, que vai ser a metade de 20. Então, 59,09 menos 10, eu chego aqui em 49,09 de dy, para pôr aqui na forma. E aí, a gente faz o cálculo desse momento de inércia. Chega em 42,26 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. Para transformar isso para metro a quarta, eu vou multiplicar por 10 a menos 12. Então, vai dar 42,26 vezes 10 a menos 6 metros a quarta. Preciso ainda dos y, né? Como o exercício pede tensões máximas, o y é a distância do CG até a extremidade de cima e do CG até a extremidade de baixo. Ou seja, esse aqui já é meu y da parte de cima e esse aqui já é meu y da parte de baixo. Lembrando que o y da parte de cima ele é positivo, enquanto o y da parte de baixo ele é negativo. Então, vamos jogar tudo isso na fórmula da flexão. Tensão normal é igual a menos my por inércia. E eu vou começar calculando a tensão normal na parte de cima da seção transversal. Então, vou chamar de tensão normal S, da parte superior do perfil. É o menos da fórmula, vezes o momento vetor de 9,375 vezes 10 ao cubo, vezes o y da parte de cima, 59,09 milímetros, passando para metro, fica 0,5909. Dividido pelo momento de inércia, que a gente já calculou, de 42,26 vezes 10 a menos 6. Vai dar menos 13,11 MPa aproximadamente na parte superior. Agora, a tensão normal na parte inferior vai ser igual a menos da fórmula, o momento de 9,375 vezes 10 ao cubo. O y da parte inferior é 140,91 milímetros, negativo, porque está na parte de baixo. Então, passando para metro, fica menos 0, o valor dele, né? Dividido pelo momento de inércia de 42,26 vezes 10 a menos 6. Então, vai dar 31,2526, arredondando, MPa de tensão na parte de baixo da viga, que faz todo sentido, né? Se a minha viga ela é biapoiada com carga distribuída, ela vai se deformar para baixo. Então, a parte superior comprime, enquanto a parte de baixo traciona, né? Tensão de compressão em cima, tração embaixo. Então, tá coerente a nossa resposta, tá ok. Pessoal, o exemplo 4, ele é muito semelhante ao nosso exemplo 2, que a gente resolveu, e semelhante também ao exemplo 3, tá? Por isso eu não vou estar resolvendo ele com vocês, tá? O gabarito tá no final da lista de exercícios. Para a gente determinar a tensão máxima de flexão que age na viga e representar o diagrama de tensões, ou seja, fazer aquele esquema, né, de como que se distribuem as tensões normais na flexão, e também
determinar as tensões de flexão dos pontos A, B e C, tá? Então é só vocês aplicarem aquela fórmula do QL ao quadrado sobre 8 para conseguir achar o momento máximo e depois ir calculando tensões máximas, que são as nas extremidades de cima e de baixo, e também nos pontos A, B e C, usando os valores de Y para esses pontos, tá? E o momento de inércia, ele é o momento de inércia comum para o perfil I, que a gente já resolveu várias vezes. Vamos então para o exercício 5, que é um pouquinho diferente, tá? O enunciado diz: uma viga tem momento fletor máximo de 18 kN. Então não precisa calcular momento, tá? Já foi fornecido. Para uma seção transversal constante e retangular A por 2A, vazada por um retângulo 0,6A por A, conservada a simetria, dimensioná-la para uma tensão admissível de 10 MPa. Então, a tensão aqui, ela é de no máximo 10 MPa e a minha seção transversal, ela é retangular vazada. Deixa eu fazer um esboço dela aqui. A parte de fora, de acordo com o enunciado, ela é A por 2A, enquanto a parte de dentro é vazada por outro retângulo. E esse retângulo, ele é 0,6A por A. Vamos começar então fazendo o cálculo do momento de inércia para essa situação aí. O momento de inércia para uma seção retangular vazada, ela pode ser calculado como momento de inércia do externo menos o interno, né? Sendo que cada momento de inércia desse é BH ao cubo sobre 12, porque é um retângulo simples. Então, para a parte externa, a base é A, a altura é 2A ao cubo dividido por 12, menos a parte interna. A base é 0,6A, a altura é A ao cubo por 12. Isso aqui não é um 9, tá? É um A. Minha letra tá meio judiada hoje, gente, desculpa. Então, aqui eu vou ficar com... Se tudo isso aqui tá nos parênteses, né, ao cubo, eu tenho que elevar o 2 ao cubo também, tá? E 2 elevado ao cubo é igual a 8. Então, eu vou ficar com 8A à quarta, né? Porque aqui fica A ao cubo vezes A à quarta, dividido por 12. Menos 0,6 A à quarta, dividido por 12. Então, posso pôr o A à quarta em evidência? Posso, né? 8 por 12, menos 0,6 por 12. Então, batendo isso na calculadora, gente, ó, 8 por 12 menos 0,6 por 12 dá menos 0,61666 e aí por diante, né? Então, transformando isso em fração, a gente fica com 37 por 60. Então, 37A à quarta por 60. Se quiser trabalhar com um número aí de 0,6167, por exemplo, dá também, tá? Mas eu vou carregar dessa forma. Então, agora a gente pode jogar isso na fórmula da flexão, que é tensão igual a menos MY por inércia. Esse momento fletor aqui, ele é um momento de 18 kN positivo. O momento fletor positivo indica pra gente que a viga ela tá deformando para baixo. Então, a minha tensão ela é de compressão em cima e de tração embaixo nessa situação, tá? E além disso, eu vou precisar dos valores de Y. O Y é a distância da linha neutra que passa do centroide do perfil. Perfil retangular, o CG é bem no meio, né? Então, o Y da parte de cima é metade de 2A, ou seja, A. E o Y da parte de baixo, menos A. Vamos jogar tudo isso na fórmula, tá? Como aqui eu tenho um perfil simétrico, vocês vão perceber nos exercícios, conforme a gente for resolvendo, que quando o meu perfil for simétrico, o lado de cima for exatamente igual ao lado de baixo, a tensão em cima e a tensão embaixo vai dar o mesmo valor, só com o sinal trocado.
tá? Normal. Então, eu posso calcular pela parte de cima ou pela parte de baixo, porque a tensão é a mesma, tá? É diferente, por exemplo, do exercício 1, que a gente resolveu, em que a tensão de compressão e a de tração resistente, eles tinham valores diferentes. E a gente tinha que testar a compressão e a tração. Mas aqui, como eles têm o mesmo valor e o perfil é simétrico, eu não preciso testar em cima e embaixo. Eu posso testar ou em cima ou embaixo. Eu vou chegar na mesma resposta no fim das contas, tá? Então, eu vou fazer só na parte de baixo do meu perfil. Na parte de baixo do meu perfil, a minha tensão ela é uma tensão de tração. Então, eu posso usar a tensão com um sinal positivo. 10 vezes 10 é sexta. A fórmula que eu estou aplicando aqui é menos MY por inércia, tá? Então, tensão é igual a menos o momento de 18 vezes Y. A gente já viu, então, que o Y da parte de baixo é menos A. Dividido pelo momento de inércia, que está aqui, ó. 37A quarta por 60. Então, aqui eu tenho A, com A quarta vai ficar ao cubo. Então, aqui vai sobrar 1 no lugar desse A. Menos com menos vai ficar mais, tá? Então, resolvendo isso aqui, vou jogar o A ao cubo pro lado de lá. Vai ficar, então, 18 vezes 10 ao cubo, dividido por 10 vezes 10 é sexta, vezes 37 por 60. Então, faz esse cálculo e tira a raiz cúbica. A gente chega em 0,1429 metros. Ou seja, A tem que ser igual a 143 milímetros ou 14,3 centímetros, né? Dá na mesma. O que isso aqui representa? Que para resistir a esse momento, sem ultrapassar a tensão admissível de 10, as dimensões desse perfil tem que ficar em função de A, que vale 143 milímetros aqui no mínimo, né? Bom, pessoal, então é isso. Hoje a gente resolveu vários exercícios, né? A atividade de vocês é para entregar na semana que vem e também consta de alguns exercícios sobre esse conteúdo de flexão, tá? Na nossa próxima aula, na semana que vem, a gente vai estar fazendo uma reunião no Zoom para estar tirando as dúvidas de vocês. E então, até a próxima. Muito obrigada, gente.